Fala, eu sou o Rafa da Start Grana. Nesse vídeo eu vou falar sobre risco. O risco que você evita pode ser o que te faz crescer. E eu gosto de falar sobre risco porque tem dois tipos de pensamento dentro do risco. Tem pessoas que acreditam que a gente pode controlar o risco e tem pessoas que acreditam que a gente não pode controlar o risco. Se nós podemos controlar o risco, ele não é um risco. Porém, nós conseguimos controlar a exposição que nós vamos ter ao risco. Imagina que você está jogando bola na rua. Se você jogar bola na calçada, você está correndo um tipo de risco. Se você jogar bola na rua, você está correndo outro tipo de risco. Por mais que você esteja fazendo a mesma atividade, os resultados podem ser diferentes. As probabilidades aumentam. Então, a nossa ideia geral quanto investidor é sempre tentar minimizar o risco. Acontece que a maioria das pessoas, elas olham muito o potencial de ganho, o potencial de lucro e acabam não percebendo a possibilidade de risco que elas estão correndo. E isso não é somente dentro da bolsa de valores, dentro dos investimentos, mas quando a pessoa está fazendo um negócio, quando ela vai iniciar até um relacionamento, qualquer coisa que ela vai fazer, nós costumamos olhar o lado muito mais positivo da coisa e esquecemos de olhar os problemas que pode acontecer. Eu estou tentando lembrar um livro, foi um livro recente que eu li, que era um livro sobre o diário de um CEO, que em um dos capítulos ele contou a história de um projeto que ele estava fazendo, que ele gastou dezenas e dezenas de dólares, levou mais de um ano fazendo o projeto, e ele tinha uma estratégia que era perguntar para a equipe dele exatamente assim: o nosso projeto, a nossa empresa, o nosso negócio deu errado. Por quê? E aí a pessoa tinha que responder por que deu errado. Era um exercício de imaginação. É o contrário, é o oposto do que a gente faz. Quando estamos pensando em um negócio, a gente sempre pensa em todas as possibilidades. Num relacionamento, a gente pensa todas as coisas boas. E nesse exemplo que ele deu, depois de mais de um ano no projeto, ele ter contratado um CEO para trabalhar nesse novo negócio, as pessoas começaram a falar: esse projeto deu errado, por quê? E aí começaram a fazer uma lista. Nesse exercício que eles estavam fazendo, esse exercício de imaginação mental, eles conseguiram ver que o projeto que eles estavam fazendo não iria dar certo, eles desistiram, eles evitaram chegar lá. Então a gente cuidar do que possivelmente pode dar errado, às vezes evita que lá na frente a gente tenha um tombo maior, um capote maior. Então o medo paralisa, a ganância cega. Esse é o primeiro item que eu anotei aqui, e é interessante a gente distinguir a diferença entre o medo e a ganância. O medo é aquilo que vai fazer a gente evitar entrar num negócio, evitar a gente começar a investir, evitar a gente comprar determinado ativo, porque nós temos medo do que pode acontecer, e o medo, ele é de algo, é uma projeção de futuro que não ocorreu, mas é uma projeção que nós fazemos do que pode vir a ocorrer. Então ele tende a paralisar. Eu tô com medo de perder dinheiro nessa crise, eu tô com medo de fazer alguma coisa errada na minha carteira e eu travo, eu não mexo. E a ganância acaba sendo o oposto, porque a ganância, ela vai fazer com que você vá com muito mais sede, muito mais força. É o seu ego que vai achar que você sabe tudo, que você é o dono da razão, que você tem o controle sobre o que você está fazendo, e principalmente, isso daqui é importante ficar bem claro, dentro do mercado financeiro, não é você que decide o que vai acontecer no mercado, a não ser que você tenha uma empresa, seja dono de uma empresa e você tome as decisões pela empresa, e mesmo assim, você não sabe como que o mercado vai reagir ao teu ativo. Ele vai reagir muito mais relacionado ao que o mercado em si está apresentando do que de acordo com os fundamentos da sua empresa. Em determinados momentos, essas duas coisas elas podem se unir, mas nem sempre elas estão unidas. É a diferença entre valor e preço. Então essa ganância, ela vai trazer essa ideia de que você é super poderoso, que você está no comando, que você pode. E quando você tem essa ideia que é você que controla, você vai se expor de uma forma muito maior a um ativo. Você tem uma certeza. Eu já conversei com algumas pessoas que eu tentei alertar, mas aí é aquela coisa que a gente não fica perdendo tempo. Você tenta avisar para a pessoa: ó, talvez esse ativo não é dessa forma que você está pensando. Ah, mas vai ser assim, eu vou pôr o dinheiro e vou ganhar e vou ter um bom retorno. E aí ela entra com tudo dentro daquele ativo e acaba tomando um capote
e depois vai botar a culpa em outra pessoa e não nela mesma. Então, digamos assim, o antídoto da ganância é você assumir que não sabe, que você não é bom, é ter um pouco de humildade, e quando você conseguir ter isso, você já vai começar a diminuir a sua exposição, porque você sabe que se você fizer tudo de uma vez só, você está correndo um grande risco. E o risco você não evita, você gerencia o risco. O Nassim Taleb, ele fala muito sobre evento de cauda. O evento de cauda é um grande acontecimento que ninguém consegue prever. Se previsse, não seria um evento de cauda. Foi o que aconteceu em 2020. As pessoas não conseguiram prever. Algumas pessoas, se a gente for puxar lá para trás, um mês antes, 2 meses antes, já começavam a falar que a bolsa iria cair, iria haver uma grande queda, mas isso foi uma leitura através dos primeiros lockdowns que tiveram, através dos primeiros fechamentos. A pessoa já previu que talvez pudesse haver um colapso dentro da indústria automobilística, mas ela teve um start, um início que foi em razão do que estava acontecendo na saúde. Mas ninguém conseguiu prever com antecedência o que aconteceu na saúde. E para que isso aconteça, até tem vídeo no canal aqui falando sobre isso, e eu falo bastante sobre isso lá dentro da Start Grana. Se você quiser conhecer, pode clicar no link da descrição. A melhor forma de você se proteger de uma crise, e aí eu não estou falando especificamente de uma crise financeira, uma crise do país, pode ser uma crise pessoal, pode ser um emprego que você tinha, uma empresa que você tinha, e essa empresa começou a ter uma dívida que ficou incontrolável e você foi à falência, você quebrou ou perdeu o emprego, a sua vida pessoal, o seu ciclo. Nós temos o ciclo da vida e o ciclo do mercado financeiro. Às vezes o mercado financeiro está lá em alta e você está em baixa, você está sem dinheiro para investir, e não importa, pouco importa você a bolsa estar em alta ou estar em baixa, você não tem condições. Ou você está em outro momento, você está no melhor momento financeiro da sua vida e a bolsa também está no melhor momento. Não adianta você investir também, você teria que pegar um momento de baixa. Então, esse ciclo que você vai passar, ou que o mercado financeiro em si vai passar, nós conseguimos minimizar ele. Como que a gente minimiza esse risco de uma crise? É você colocando boa parte do seu dinheiro em caixa, deixando de reserva de oportunidade, para quando venha a crise, quando você esteja em baixa, tanto pessoalmente, você tem ali sua reserva de emergência, ter um valor um pouco a mais para recomeçar, para você continuar investindo, continuar o seu dia a dia. E quando o mercado financeiro cai, você tem dinheiro, por isso que a gente usa a estratégia da balança, que é 50% em renda fixa, 50% em renda variável, para que a gente tenha dinheiro para aportar, principalmente nos momentos de baixa. Com isso, você dilui o seu risco, você diminui o seu risco. Vai chegar na crise, vai estar todo mundo desesperado, todo mundo chorando porque está perdendo dinheiro, está perdendo emprego, e você, no seu momento de bonança, você fez um grande caixa, você guardou bastante dinheiro, você economizou, você gastou menos. Isso é evitar o risco, isso é você ter um bom gerenciamento de risco. E você não agir também é arriscado. Você precisa tomar decisões que consiga equilibrar essa não ação dentro do mercado com uma ação. É difícil você manter o controle, principalmente nas crises, por isso a importância de você ter, eu costumo chamar de âncora, porque a âncora é o que vai te manter ali estável. Para quem não sabe, a âncora é um item de ferro, de aço, que quando o teu barco ou navio está em alto mar, você joga ele, ele fixa na areia e o seu barco não fica à deriva. Você consegue ficar, digamos assim, estacionado no mar. Você ter essa reserva, você ter esse controle do dinheiro na mão, você vai conseguir tomar uma decisão, você vai conseguir agir, você não vai ficar paralisado dentro do mercado financeiro. O que acontece é que as pessoas elas não têm um equilíbrio, elas não se precavem antes da coisa acontecer, antes de dar merda. E aí quando ela tá lá no meio de todo mundo desesperado, você vai ser mais um desesperado. Você não vai conseguir ter o controle emocional que teria se você tivesse feito uma boa reserva. Então vai te ajudar você a agir. E o risco, ele não é sorte, ele é uma chance que pode ser calculada. Eu comecei esse vídeo falando sobre
as duas crenças que a gente tem sobre risco, um que você não consegue controlar o risco e outro que você consegue controlar o risco, eu acredito que você consegue controlar a exposição que você vai ter ao risco. Imagina que você tenha 100 mil reais para a gente pegar um valor fechado. Se você colocar dentro do mercado financeiro ou dentro de cripto, que é um pouco mais volátil, 10 mil reais, você está 10% exposto do seu patrimônio em risco. Se você colocar 90%, você está 90% do seu patrimônio exposto em risco. Se você colocar 100 mil reais, você está 100% exposto em risco. É esse o controle que a gente tem. É isso que você precisa entender, que é assim que nós gerenciamos o risco. É o tanto que você se expõe. Dentro da Start Grana, nós fazemos, além dessa balança 50-50, que nos obriga a sempre deixar um dinheiro em caixa, e aí você vai fazendo o equilíbrio. Se subiu, você vende, e se caiu, você compra, né? Você tira um pouco da sua renda fixa e reequilibra, e você vai crescendo ao longo do tempo. Nós temos também uma estratégia chamada estratégia tática, que você vai fazer uma escalação e vai dividir todos os seus ativos em categorias. Você vai colocar uma porcentagem limite de investimento dentro dessa categoria. Esse limite de investimento é uma forma de você calcular o seu risco. Então você não está exposto à sorte, você não pegou todo o patrimônio que você tinha, comprou um ativo, sentou e ficou esperando, eu acho que vai dar 1000% porque o meu sobrinho recomendou essa cripto. Não, você montou uma estratégia, você fez uma boa diversificação e você tende, ao longo do tempo, ter um crescimento, caso você tenha escolhido bons ativos. E você vai ter uma exposição muito menor ao risco. E precisa entender que falhar faz parte do jogo. Nesse livro, se não me engano, num diário de um CEO, ele falava muito sobre o fracasso. E o fracasso é o maior aprendizado que a gente tem. Dentro da Start Grana, eu tenho aqui o mapa Grana. Vou colocar aqui, o link está aqui embaixo. O mapa Grana é um acesso que você vai ter a mim, ao meu WhatsApp, durante um ano, para tirar todas as suas dúvidas que você tenha sobre investimentos. Eu vou ser como se fosse um guia nos seus investimentos. Porém, o conhecimento e a prática dentro do mercado financeiro, ela vai ser sua. Ninguém vai substituir isso. E a partir do momento que você começar a praticar, você vai falhar. Nosso objetivo dentro da Start Grana é que você fale menos. Por isso que a gente tem a estratégia dos 100 reais, para você começar com muito pouco, para você ir aprendendo. Mas você falhar vai fazer parte do processo, de qualquer processo. Se você está namorando pela primeira vez, se você está empreendendo pela primeira vez, se você está entrando na bolsa de valores pela primeira vez, você vai errar. Faz parte do processo. O que você precisa é aprender com esse erro, com esse fracasso e reduzir o risco, fazer uma diluição do risco. Quando você faz uma diluição de risco, você tem, digamos assim, uma estrutura, uma força muito maior para você combater, para você chegar lá na frente. Imagina que nós estamos num campo de batalha e todos os seus adversários estão nesse mesmo campo. Os que estão se expondo ao risco, os que estão indo à frente do pelotão tomando tiro, são os que vão deixar a bolsa por primeiro, são os que vão perder por primeiro, são os que depois vão sair falando que é cassino, que é blá 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 e vão ficar falando um monte de asneira. Por isso que nós temos que fazer esse controle, essa estruturação da carteira e entender que o risco faz parte, mas nós conseguimos controlar, nós não conseguimos prever, mas nós conseguimos controlar. Acho que essa é a lição principal que eu quis passar nesse vídeo. Você não consegue prever, mas consegue controlar. É mais ou menos o que o estoicismo acredita. Nós não conseguimos prever o que vai acontecer, mas nós conseguimos controlar, principalmente a nossa reação. Dentro do estoicismo é muito ensinado que você tem que reagir de uma forma positiva aos acontecimentos, porque você reagir de uma forma negativa só vai trazer prejuízo para você, até porque algo que você está reagindo já aconteceu. E dentro do mercado financeiro é a mesma coisa, você precisa ter um comportamento positivo, saudável dentro dos investimentos para que você consiga ter um bom retorno, um melhor retorno. Para fazer isso, a gente te ajuda aqui na Start Grana, você fazer isso, você pode clicar no QR Code aqui, consegui acertar.
ou no primeiro link que tem aqui na descrição, assinar a Start Grana. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo. Se quiser, deixe seu comentário aqui. Não deixe de se inscrever no meu canal. 96,2% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas. Compartilhe com quem você ama. Até a próxima. Tchau.